Eu quero convidar o engenheiro Paulo Sérgio, diretor de Engenharia e Construções do metrô, para que faça a sua apresentação. Você quer ir lá? Posso falar aqui? Sim? Ok. Bom, boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da IAMESP para, mais uma vez, participar de mais uma semana, né, a 23ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, e dar aqui um recado, né, trazer um pouquinho do que lá no metrô de São Paulo nós estamos fazendo. Nossa apresentação. Paulo Meca. Enquanto ele coloca a apresentação. Bom, nós vamos contar um pouquinho, né, dessas nossas últimas obras que estão em execução, o que a gente tem feito e, de repente, até colaborar, assim como o Dr. Marcelo Dourado, com sugestões ou dicas daquilo que possa eventualmente ser utilizado pelos colegas da área metroferroviária. O pointer, por favor. Obrigado. Bom, só para situar, o que nós temos hoje na rede atual do metrô de São Paulo, né, operando com 6 linhas, vou contar aqui, obviamente, com a linha que é pela iniciativa privada, a linha 4, mas linhas 1, 2, 3, 5 e 15 operadas pelo metrô, 80,4 quilômetros, 71 estações. Né? Recentemente, há 2 semanas, nós entregamos, eu não sei se vamos ver se vou conseguir aqui, 3 estações aqui, Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklyn da linha 5, né, que nós inauguramos, aumentando aí em 3 quilômetros a nossa rede atual. Aqui só para dar um panorama, porque eu vou mostrar alguns números, desculpem. Da previsão que nós temos do ponto de vista de plano de expansão para o ano 2030, de atingir 271 quilômetros e 237 estações, porque eu vou, se eu conseguir controlar bem isso aqui, me desculpem, né? Dentro deste nosso plano de expansão, nós tivemos até este ano de 2017, para fazer completar os 80,4 quilômetros, aproximadamente 25,8 bilhões investidos, sejam eles de recursos do governo estadual, através de financiamentos, BNDES, BIRD, BID, Caixa Econômica Federal e assim por diante. Né? E para esses 2 próximos quadriênios, digamos assim, até 2025, imaginamos que que tenhamos, e está ali com asterisco indicadas as linhas em que nós pretendemos, seja através da iniciativa privada, realizadas através de PPP ou de concessões, ou seja pelo próprio metrô, pretendemos atingir esses 175 quilômetros de linhas com investimentos na casa de 25,3 bilhões. Para que a gente possa fazer isso, alguns desafios, aliás, alguns não, muitos desafios a curto e médio prazo se apresentam, né? Neste momento, nossas principais metas são a entrega de 4 empreendimentos que estão em execução, as linhas 4, 5, 15 e 17, 2 monotrilhos, né, e 2 linhas subterrâneas, sendo que a linha 4 já está parcialmente em operação, e nós devemos entregar mais 4 estações que faltam para completar o traçado dessa linha. A linha 5, que foi construída inicialmente pela CPTM, não é? E depois a operação transferida ao metrô por volta do ano 2000, 6 estações, que nós inauguramos uma das estações pelo metrô Adolfo Pinheiro, já operamos, e agora, com essas 3 estações que se juntaram a essa, nós temos 10 estações em operação. E pretendemos, até o final desse ano, mais tardar início do ano que vem, a gente ter essa linha basicamente completa, à exceção da estação Campo Belo, que deve ficar para o final de 2018. Os 2 monotrilhos, linha 15 e linha 17, linha 15 é a que está mais avançada, além do trecho operacional que nós temos 2 estações, Vila Prudente e Oratório,
em operação. Nós estamos trabalhando em mais 8 estações e pretendemos até março do ano que vem entrar com mais 10 quilômetros de linha, 8 estações em operação até São Mateus, né? A linha 17, nós tínhamos um imbróglio tremendo aí com os contratos, tivemos problemas de rescisão de contratos por não cumprimento de contratados, aparentemente resolvemos as questões e agora levantar as velas, deixar o vento soprar e ver se até 2019 a gente consegue entregar essa primeira etapa de 8 estações da linha 17. Outro desafio nosso é viabilizar inicialmente os recursos para poder implantar a extensão da linha 2 verde, né, que hoje já opera, de Vila Madalena a Vila Prudente, e a gente pretende ultrapassar o município de São Paulo, chegar em Guarulhos, na estação Dutra, né? São mais 15 quilômetros, 13 estações, e nós precisamos viabilizar os recursos, e é isso que nós estamos em busca. A expectativa é que para o ano que vem a gente tenha recursos para retomar os projetos executivos, e assim que os projetos executivos estiverem em estágio mais avançado de elaboração, a gente possa iniciar as obras. Outros desafios, eu não vou aqui me deter, mas estamos, inclusive, para médio e longo prazo, discutindo algumas questões, inclusive dos modelos de contratação, né? Temos questões também de buscar soluções alternativas, principalmente no caso dos 2 monotrilhos, linhas 15 e 17, em que a gente tem impedimentos de viário, né? Se todos se lembram, o monotrilho está inserido no centro de grandes avenidas, só que temos algumas avenidas, tanto nas 2 linhas, em que não foi possível a municipalidade resolver o problema e ampliar o viário para que a gente pudesse executar as nossas obras. Então, nós estamos tentando viabilizar algum tipo de solução para que a gente possa dar continuidade. Questões relativas a desapropriações, reassentamentos. Quando você faz obras do porte de metrô, de monotrilho, numa cidade como São Paulo, já densamente povoada, com redes de utilidades de monte no subsolo, sempre é muito difícil. As questões de reassentamento, numa grande cidade como São Paulo, em que você tem muitas invasões, também complica, não é? Buscamos aperfeiçoar os nossos métodos de gestão e controle, sejam eles de qualidade, planejamento, orçamento, de integração, né? E também nos basear na experiência adquirida nas últimas implantações. Nós temos olhado muito para a questão de lições aprendidas, inclusive desenvolvendo com o nosso PMO corporativo lá no metrô, um sistema onde a gente possa fazer os registros dessas lições que nós aprendemos, os problemas que nós tivemos e as soluções que foram adotadas, até para ajudar nós mesmos no futuro, quando tivermos implantação de novas linhas, mas também outros colegas e outras empresas que vão até, eventualmente, poder acessar essas nossas lições aprendidas. E outra questão, buscar sempre inovação. O metrô sempre foi pioneiro nesse sentido, desde os tempos, né, do Dr. Plínio Asman, que está presente, né, lá quando nós iniciamos o metrô, e essa tem sido a nossa característica, mas nós temos buscado muito a questão de inovação na gestão técnico-administrativa. E aí está na sequência uma questão relacionada aqui com a estrutura matricial de trabalho. O metrô, por ser uma empresa de economia mista, uma empresa pública, sempre teve uma atuação do ponto de vista de estrutura de trabalho funcional, né? Sempre com aquela estrutura tradicional. E nós vimos que, da forma como nós estávamos atuando, com muitas obras de expansão sendo tocadas ao mesmo tempo, e a nossa equipe é essa que está aí, né? A gente não queria sair ampliando demais e depois ter que rever isso, inchar o nosso quadro. Então, nós pensamos na implantação, que é normal aí fora, mas numa empresa pública como o metrô, nem tanto, que é a questão da estrutura matricial de trabalho. Então, desde gestão de contratos, planejamento, projetos, implantação de obras, de sistemas, nós criamos um sistema de trabalho matricial que foi implantado recentemente e que tem se mostrado bastante viável e vai nos ajudar, consequentemente, à execução de todas essas nossas metas que teremos a curto e médio prazo. Vamos falar um pouquinho, então, de algumas peculiaridades, inovações
que nós temos tido nas nossas implantações. Uma delas se refere à questão da montagem da via permanente, que nós tivemos na linha 5, que nos trouxe um rendimento de execução, e por isso a gente quis trazer aqui para esse painel, que é o seguinte: normalmente a gente executa a via colocando toda a parte de ferragem e depois concreta, deixando a superestrutura dela basicamente pronta, e para a colocação dos trilhos a gente faz a furação, fazíamos a furação para a colocação de chumbadores e os suportes que iriam onde os trilhos seriam fixados. Para a linha 5, a gente decidiu fazer de uma forma diferente, né? Essa metodologia já é aplicada fora do Brasil, mas no metrô foi a primeira vez, que seria o seguinte: fazer toda a parte de ferragens, colocação das placas de fixação dos trilhos, e através de trilhos, que nós estamos chamando aqui de provisórios, né, e pórticos para travamento, de tal forma que eu pudesse já deixar na configuração final da via, para depois só colocar os trilhos definitivos. Isso nos trouxe, ali eu mostrei o gráfico, desculpem, é que o auditório é muito grande, né? Não sei se vai dar aqui para perceber, mas aqui está um resuminho. O lote 1, que foi a primeira estação, o trecho da primeira estação, Adolfo Pinheiro, que nós fizemos recentemente, da linha 5, nos dava um rendimento de uma execução de via de 19,6 metros aproximadamente. Quando nós fomos para o lote 3, que é o trecho que vai de Adolfo Pinheiro até o Poço Bandeirantes, nós saltamos 2,5 vezes para quase 50 metros por dia de execução da via permanente. E no caso do lote 7, que é onde tem, eu vou mostrar aqui depois com a diferença do lote 3 e lote 7, na questão do shield, como a via aí é dupla, né, nós executamos de uma única vez as duas vias, subiu para 101,5 metros por dia, só que aí, como é via dupla, então, basicamente, seria quase que o mesmo rendimento na casa de 50 metros por dia. Então, o que a gente faz? Preparou para toda essa estrutura para a concretagem, fizemos a concretagem, a laje está pronta, tira os trilhos provisórios e os pórticos, aqui os suportes já de fixação dos trilhos prontos, e depois só instalamos os trilhos aqui. Ok? Isso nos ajudou do ponto de vista de prazo, né, que o prazo nosso era extremamente apertado na linha 5. Eu não estou me entendendo muito bem com esse controle aqui. Uma outra, eu poderia dizer inovação, porque é a primeira vez que nós utilizamos no metrô, pelo menos no metrô de São Paulo, eu acredito que aqui no Brasil, do ponto de vista de obra metroferroviária, é a primeira vez que se utiliza um equipamento, eu vou detalhar aqui, chamado de hidrofresa. A estação Brooklyn da linha 5, e aqui eu vou passar só para mostrar como é que é a estação, essa é a estação Brooklyn da linha 5, quando estava ainda na sua fase inicial de construção, composta por chamados 5 poços secantes, né? São 5 poços que são executados, e aqui a particularidade, na estação Brooklyn, nós, pela primeira vez, né, já tínhamos executado essa tecnologia, essa metodologia de poços secantes, mas é a primeira vez que nós executamos 5 poços simultaneamente. Normalmente, em outras estações que a gente fez, nós executamos poço o primeiro, o terceiro e o quinto, depois executamos outros 2,5. Aqui, nós executamos todos os poços de uma única vez. Então, do ponto de vista de prazo, só de cara o prazo já traz uma redução, mas a grande vantagem aqui da execução com a hidrofresa, eu vou contar, essa estação ela está alocada próximo de uma antiga fábrica de produtos químicos. Então, existia nos levantamentos durante a fase de projeto, nós verificamos que havia um passivo ambiental considerável. Essa empresa estava há 40 anos operando no local, a fábrica já está desativada, mas havia grande possibilidade de, na hora de executar esses poços, que esse material contaminado permeasse, né? Você vai mexer com lençol freático, de alguma forma esse material contaminado iria permear, não só para outras regiões ali próximas, né, outras áreas próximas da obra da estação, mas também para dentro
misturando com a terra que estaria sendo retirada de escavação, e tudo isso daí, imaginem, uma terra que a princípio era normal, nesse ponto onde nós iríamos escavar os poços, você tivesse uma terra contaminada e tivesse para mandar para um bota-fora especial, o custo é astronômico, né? Então o custo da obra aumentaria bastante. E qual foi a ideia? Buscar uma tecnologia em conjunto com as empresas construtoras que minimizasse isso. Bom, de que forma poderia ser feito? No projeto, imaginou-se fazer uma barreira plástica, eu vou só usar aqui o desenho para mostrar, que seria o seguinte: para evitar que o terreno contaminado da área da empresa, da indústria química, migrasse para as áreas dentro da estação, deveríamos fazer uma barreira plástica em algo em torno de 240 metros ao longo da Avenida Santo Amaro. Veja, a Avenida Santo Amaro aqui em São Paulo, uma via muito carregada, esquina com a Avenida Vicente Hall, né? Está aqui, em que nós teríamos que interromper tráfego, tem rede de utilidades embaixo, seria uma dor de cabeça tremenda, fora o prazo para a gente executar, de tal forma a criar uma barreira, efetivamente, à migração do material contaminado. E aí surgiu a ideia, esse equipamento chamado hidrofresa, segundo as nossas informações, só há 6 equipamentos desses no Brasil, né? E as construtoras aqui, Camargo Correia e Andrade Gutierrez, trouxeram essa possibilidade, disseram o seguinte: olha, se eu escavar com esse tipo de equipamento, nós vamos correr menos riscos, não haverá necessidade de rebaixamento de lençol freático, que era um problema, e nós vamos conseguir executar as paredes diafragma de tal forma que dê uma estanqueidade, a gente garanta a estanqueidade, e com isso a gente consegue executar simultaneamente, né, esses poços. Então, só voltando aqui para a imagem da hidrofresa, é este equipamento aqui, né? Ele tem 2 grandes rodas de corte aqui, né? É mais utilizado em maciços muito duros e rochosos, e o terreno onde está a estação Brooklyn tinha essa característica, além de ele minimizar os desalinhamentos que poderia ter se você executasse de forma convencional as paredes de diafragma, e minimizar, então, as questões de infiltração de água e evitar o passivo ambiental. Então, só voltando aqui, a estação Brooklyn, como eu disse, ela foi executada com 5 poços e simultâneos, né? Inclusive por conta dessa questão dessa nova tecnologia que ela permitiu, né, que a gente utilizasse para ter maior segurança. Rapidez na execução das estruturas internas, o que nos permitiu, depois da execução simultânea dos 5 poços, as lajes e pilares puderam ser feitas basicamente de uma única vez. Então, com isso também a gente ganhou tempo para sair de lá do fundo do poço aproximadamente 30 metros de profundidade, e vir fazendo as lajes, né, para a gente fechar a estação. Ops. Tá, voltando. Não é esse. Volta tudo aqui. Desculpem. Bom, agora que vocês já viram tudo, podemos encerrar, né? Está aqui. Mais uma. Bom, aqui. A questão de, embora o Dr. Plínio possa dizer que lá na linha Norte-Sul nós tivemos um momento em que nós tivemos 4 máquinas Shield, né, 4 tatuzões funcionando, acho que no trecho de Sé para Luz, se não me engano, mas é a primeira vez que nós temos 3 máquinas, né, 3 tatuzões do tipo EPB, né, de pressão balanceada, operando aqui no Brasil. E no metrô nem se fala disso, né? Então,
foram utilizados essas três máquinas para a escavação dos 11 quilômetros de túneis da linha 5. Né? Foram utilizadas duas máquinas, aqui fica mais fácil mostrar, dois shields menores, né, de 6,9 metros, que escavaram praticamente metade, aproximadamente 5 quilômetros do trecho, né, e uma outra máquina, uma outra tuneladora maior, de 10,6 metros, que na verdade foi uma máquina que o primeiro trabalho dela foi escavar a linha 4, e depois ela foi adaptada para atender o diâmetro de escavação que era necessário aqui na linha 5, né? Foi returbinada, digamos assim. Tá? Nós tivemos uma produção de escavação muito boa na faixa de 14, 15, aqui 15 não é, desculpem, a produção do shieldão é 12 metros por dia, e uma produção média de escavação de 14 metros nos 2 TBMs, nos 2 shields menores. Aqui alguns dados para os curiosos, não vou entrar em detalhes, né, mas a questão da quantidade de segmentos, espessura dos anéis, o tipo de concreto que foi utilizado e assim por diante. Outra característica marcante na linha 5 foi a questão do projeto de arquitetura. Embora em outras linhas a gente já tivesse usado um conceito de dar mais transparência às estações, aproveitar melhor ventilação e iluminação natural, na linha 5 foi onde efetivamente a gente aproveitou melhor esse conceito que já vínhamos utilizando. Né? Então, aqui duas estações só para mostrar, da linha 5, a estação ACD Servidor, que mostra muito bem aqui qual é que é o conceito. Né? Basicamente, uma cúpula aqui de vidro, né, que aqui é bem vista aqui na estação Brooklyn, vendo de dentro, com aproveitamento excelente de iluminação natural. Então, durante o dia, basicamente, você minimiza a necessidade de gastar energia para iluminar os níveis da estação. Foram acrescentados também lanternins, que são aberturas, né, fechadas em vidro, que dão uma melhor ventilação natural para vários ambientes e jogam iluminação nos níveis de baixo, jogam luz também nos níveis de baixo. Então, pois não. Esse é um conceito que a gente, eu diria que não inovou, mas aprimorou o conceito que a gente já tinha utilizado anteriormente. Uma peculiaridade, não é bem uma inovação, mas é uma peculiaridade que nós tivemos que enfrentar, porque a linha 4 foi executada parcialmente, nós tínhamos trecho de túnel totalmente, quase que totalmente realizado, só que o seguinte, ficaram estações para serem construídas no meio, então foi um imbróglio danado a gente conviver com essa questão de ter que executar as estações, né, cuja obra bruta ficou muito pouco feita na primeira fase, e nós tínhamos que executar agora nessa fase. Estamos executando. Então, aqui dois exemplos, a estação Higienópolis, que já é a próxima que nós vamos entregar da linha 4, né? E a estação Oscar Freire, que é logo na sequência. Vejam que montar mezanino metálico com o trem passando aqui embaixo não é fácil, né? Então, toda essa estrutura aqui terminou de ser montada e concretada com a via em operação. Então, tivemos que ter um esquema especial, o que a gente chama de PAESE, que são as interrupções parciais da linha com o concessionário privado, que aqui é o CVQ, né, o Via 4, para a gente poder viabilizar a construção do mezanino e instalação das portas de plataforma, que essa linha é totalmente automática, também não dá para operar sem portas de plataforma. Aqui mais algumas questões de inovação. Sistema de sinalização. Hoje em dia não dá para falar mais, eu acho que dá para contar no dedo sistemas principalmente metroviários fora do Brasil que não estejam utilizando uma tecnologia de sinalização que não seja o CBTC, a comunicação baseada em rádio. E nós partimos para isso, seja na implantação, a troca do sistema nas linhas 1, 2 e 3, o Milton Joia
está aí, ele vai abordar esse assunto no próximo painel, né? Ele vai falar muito mais sobre essa questão da implantação do CBTC, mas nós tivemos, a cargo da nossa diretoria, a implantação do CBTC na linha 5, é a troca do sistema que já estava lá em operação, que era um ATC, o sistema ATC-ATO, pelo sistema CBTC. Fizemos isso, em março deste ano nós entramos em operação e já, inclusive nas 3 novas estações, já está implantado. E uma novidade, aí sim, para nós, embora a linha 4 já opere no conceito driverless, sem operador, para o metrô era uma novidade e está sendo implantado agora com os monotrilhos. O primeiro trecho da linha 15, como eu disse, de 2 estações, já está operando na modalidade driverless, e aí os trens tiveram que ser também adaptados para o TO, né? Não é só o sistema de sinalização, o trem também já tem que ser adaptado. Aqui só algumas figuras, a primeira em cima é da tela do sistema de controle no centro de controle operacional da linha 5, lá no Capão Redondo, e a de baixo é o da linha 15, do monotrilho da linha 15, operando no pátio oratório. O trem, como eu disse, e aqui são as novidades, é um trem totalmente diferente, os trens do monotrilho são diferentes do trem nosso convencional, roda de aço, pneu de borracha e assim por diante, né? Roda em cima de uma viga de concreto, então a gente também teve que se adaptar a isso. E além disso também já equipado com a tecnologia para rodar sem operador. 54 trens para a linha 15 e 14 trens para a linha 17. Aqui só para mostrar também alguma coisa que nós tivemos que nos adaptar. Nós estamos acostumados com obras subterrâneas ou obra em superfície elevada, mas não da forma como foram os monotrilhos. E aqui, transportar, instalar, fazer vigas pré-moldadas num pátio de vigas e trazer durante a noite para instalar de madrugada. Vejam que foram 1.600 vigas guias produzidas e instaladas, que representam 22,2 quilômetros de via dupla. Se eu multiplicar por 2, que o monotrilho tem as 2 vezes, são 44 quilômetros instalados. E com precisão mecânica, porque até então a obra civil, eu até brinco com os meus colegas engenheiros civis, que a precisão era centimétrica e olhe lá, aqui nós tivemos que ser milimétrica, uma precisão mecânica, né, não só para as vigas de concreto, como também no caso dos track switches, que são os aparelhos de mudança de via, que nos monotrilhos são diferentes, né, são vigas metálicas que se movimentam diferentemente das vigas de concreto da via normal. E aqui, só para fechar, mais algumas inovações e peculiaridades que nós estamos tendo das novas linhas, que é aproveitar ao máximo a questão da possibilidade de automação e controle para otimizar os recursos operacionais, não só para as nossas áreas de operação, mas também pensando em que algumas linhas estão sendo concedidas e o ente privado gosta se você automatiza, e quanto menos gente você precisar colocar para operar os sistemas, para ele melhor. Uma novidade que nós estamos implantando na linha 5, ainda não está operacional, mas deverá estar em breve, é a informação do tempo de chegada do trem. A linha 4 já tem, mas no metrô a gente ainda não tem isso implantado. Teremos agora. Sistema de extinção de fogo por nebulização na subestação primária que atende a linha 5, esse também para nós é uma novidade, né? E uma característica que os bombeiros agora têm exigido. A gente tem postos de ventilação saída de emergência que antes, né, até então, até antes da linha 5, a gente não tinha exigência de vistoria desses postos e saídas de emergência para efeito de liberação do Corpo de Bombeiros para a operação. E aqui nós tivemos que mudar um pouquinho as nossas estratégias, porque às vezes a gente deixava a questão dos postos para um pouco depois, sempre atrasava um pouquinho. Agora não tem mais jeito. Se não tiver posto de ventilação quando você for inaugurar a linha, o bombeiro não dá a liberação. Ok? Basicamente é isso, e eu estou à disposição para perguntas. Obrigado. Quero agradecer ao Dr. Paulo pela brilhante apresentação.